Outro formato que a gente viu é o formato do tipo I. O tipo I ele vai ser dividido em 5 campos. Ele vai ter lá o campo de opcode para armazenar o identificador da instrução, vai ter o campo para o registrador de destino, o campo RD, vai ter o campo FUNT3, que vai ser utilizado também para complementar o opcode, ele vai ser algum identificador de alguma operação específica de instruções do tipo I, e aí ele vai ter o campo RS1, que vai ser o primeiro operando de entrada. E aí, ao invés de ele ter o RS2, o segundo registrador de entrada, ele vai ter o campo para armazenar o valor imediato. Então, repare que esses 12 bits finais vai servir para armazenar qualquer tipo de número, e esse aqui seria o terceiro operando de entrada. O formato do tipo ele normalmente vai ser utilizado pelas instruções aritmética e a instrução de load. Então lembrem lá que para cada operação de aritmética, como adição, multiplicação, divisão, as operações lógicas de AND, OR, eles têm a sua versão com imediato. As versões com imediato eles vão ter esse formato do tipo I. Além disso, as instruções de load também vão ter esse formato. Então, na instrução de load, a gente vai ter que o RD ele vai ser o registrador onde vai armazenar o endereço vindo da memória, e o RS1 ele vai ser o registrador com o endereço base, e o imediato ele vai ser o deslocamento do endereço base. Outro formato que a gente tem é o tipo S, que ele seria uma variação do tipo I, também para operandos imediatos. E o tipo S ele vai ser usado especialmente para as instruções de store. Então aqui a diferença no formato que a gente vai ver é que ao invés de a gente ter o registrador de destino para salvar a informação lida da memória, a gente vai ter um registrador que é onde vai ter o dado para ser escrito na memória. Então como é que é os campos desse formato? A gente vai ter o opcode, aqui onde era o registrador de destino agora vai ser uma parte do imediato, vamos ter o campo de func3 e aqui os dois operandos, vamos dizer que de entrada para a instrução de store, né? Vai ter o RS1, que vai ser o registrador com o endereço base, e o RS2, que é onde vai estar o dado a ser escrito na memória. E aqui para o final a gente vai ter 7 bits para ser utilizado como imediato. Então aqui reparem, pessoal, que para manter sempre a ordem dos registradores de entrada no mesmo local, o campo de imediato de 12 bits, que a gente viu lá no tipo I, ele foi dividido em duas partes. 7 bits vai ficar nessa parte do final e 5 bits vai ficar ali onde seria o campo de RD. Então é feito dessa forma, nesse formato, só para facilitar a hora de você conseguir identificar essa instrução de store. Aí facilita no hardware, você sempre tendo registradores de entrada nas mesmas posições aqui dos bits. Então só por isso que existe esse formato do tipo S. E o imediato, depois que a gente lê esses dois campos e concatena para formar os 12 bits, a gente vai considerar qualquer valor, tanto positivo e negativo, utilizando a notação do complemento A2. A gente tem algumas limitações com as operações de imediato, que é dada pelo tamanho do campo imediato, que só tem 12 bits. Então, com 12 bits, a gente só consegue representar até 2 elevado a 12 elementos, que dá por volta aí de 4.096 valores. Indo aí de 0 até 4.095, se for o caso positivo, ou se a gente considerar a notação com o sinal, a gente vai ter esses valores válidos, que vai de menos 2048 até 2047 positivo. Então a gente tem essa limitação quando a gente opera. Então se a gente quiser fazer alguma soma, alguma adição utilizando aí um valor acima de 2047 positivo, a gente não consegue utilizando esse formato. Então para tentar otimizar isso, permitir ter uma opção de a gente conseguir ter um número de imediato maior, a gente vai ter o formato UIJ, onde ele vai ter o campo de imediato com 20 bits. Só para a gente relembrar, aqui na nossa parte onde tem todos os formatos, a gente vê que o UIJ, o que eles vão ter? Eles vão ter o opcode, vai ter o registrador de destino, que pode ser salvo provavelmente o endereço da próxima instrução, e aqui ele vai ter um campo de imediato de 20 bits, que vai ser utilizado aí pelas instruções normalmente de desvio incondicional. Vai ser utilizado pelo jump, mas também é uma forma de você tentar utilizar para estar alocando mais do que 12 bits para valores imediatos. Então, normalmente, o tipo J é usado para as instruções de jump, de desvio incondicional, e o tipo U é utilizado por algumas instruções que vai facilitar esse uso dos 32 bits como valor de imediato. A gente vai estar vendo mais adiante algumas instruções usando o tipo U.